Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes, hoje é dia 2 de fevereiro e a gente está começando mais um podcast Techno Hour. Esse é o podcast número 14, é o primeiro podcast do ano de 2012 e a gente tem que desenferrujar um pouquinho, né? Ficamos aí mais ou menos um mês e meio de férias aí do podcast, muita praia, até já deixei algumas fotos aí atrás para vocês, que é justamente para a gente aproveitar esse verãozão agora e começar a falar de novo de tecnologia. Então, no programa de hoje a gente teria que ter aí umas 4 a 5 horas de podcast, porque só para cobrir o que aconteceu aí nas últimas semanas, que foi o tempo que a gente estava fora. Como isso não vai ser possível, o que eu vou fazer, eu vou começar a distribuir um pouco. Então, essa semana a gente vai fazer uma coisinha um pouco diferente. Ao invés da gente ter aqueles fatos rápidos, né, que eu sempre costumo deixar aqui durante a semana, eu acabei substituindo esse pedaço hoje, justamente com algumas menções honrosas aí, que são fatos importantes que aconteceram nas últimas semanas, durante o tempo que a gente estava fora. Eu sei que não vai ter muita coisa faltando ainda, mas aí, à medida que a gente for tendo os podcasts semanais aqui, eu vou tentar cobrir o que ficou faltando. Porque tem muita coisa que agora vai requerer demonstração, esse tipo de coisa. E aí, a gente vai fazendo na sequência. Uma notícia nova aqui para vocês, do próprio podcast. Provavelmente, quando vocês conseguirem baixar esse capítulo, vocês vão perceber também que a gente vai ter, então, um novo canal, que vai ser um canal no YouTube. Eu acabei de criar isso ontem, então na realidade hoje, enquanto eu estou gravando ainda, os vídeos já estão todos lá, mas ainda está faltando ainda eu conseguir colocar todas as legendas e tudo mais. Provavelmente quando vocês pegarem esse podcast, ele já vai estar disponível lá direitinho como um canal do YouTube. Se vocês puderem, também assinem lá, deixem comentários e tudo mais. É uma mídia nova que eu estou testando aí para ver se realmente vale a pena manter o podcast em todos esses lugares. E aí, vamos ver o que acontece, se a gente consegue expandir ainda mais aí o alcance do podcast. Bom, para a parte de notícias, eu separei para vocês várias coisas aqui que aconteceram durante a semana. Então, a primeira notícia vem lá do IDG Now e é justamente relacionada à questão de censura no Twitter. Bom, isso já é, na realidade, consequência de vários probleminhas que a gente acabou vendo de privacidade, de internet e pirataria, que aconteceram justamente nesse período aí que a gente estava meio que de férias. O que aconteceu? Teve a questão do SOPA, né, que também já vai ser uma menção honrosa daqui a pouco, e todos os movimentos que aconteceram lá no Congresso dos Estados Unidos, querendo de alguma forma ou de outra censurar a internet. Então, isso daqui assustou todo mundo da internet. Basicamente, o que eles estavam querendo fazer lá é justamente criar uma lei que permitiria que, digamos assim, os próprios clipes, vamos supor que aqui no podcast, aqui no Techno Hour mesmo, eu uso algum clipe de música, alguma coisa assim, como eu costumo fazer lá no final do programa, e alguém poderia se sentir prejudicado, né? Alguém poderia reclamar o direito autoral daquilo ali. Hoje, existem mecanismos para ser gerenciado esse tipo de coisa, ou seja, se for no YouTube, o YouTube pode pegar e remover o vídeo de lá. Eu poderia daí apelar, dizer que não, eu estava fazendo fair use, né, que seria, basicamente, estou fazendo um programa de notícias, então, teoricamente, eu teria o direito de usar isso. Mas, digamos assim, existem mecanismos aí que poderiam ser negociados para resolver esses problemas aí com relação à pirataria ou não. Mas o que o Congresso americano estava tentando colocar para funcionar era uma coisa extremamente mais radical do que isso. Isso daí seria o seguinte: digamos assim, se alguém reclamasse que eu estivesse violando algum tipo de direito autoral dentro do meu site, eles poderiam simplesmente, uma ordem judicial, vir e encerrar totalmente o meu site, de uma hora para outra. Então, eliminaria todo o meu conteúdo. Então, isso é uma das ações que estava acontecendo ali dentro do SOPA, né? Essa seria apenas uma das consequências possíveis aí dentro dessa lei que estava sendo aprovada lá nos Estados Unidos. Isso daí acarretou em um monte de problemas, ou seja, todo mundo da internet acabou ficando meio contra essa lei, e isso é aquela história, a gente pode até falar, não, isso daí estava sendo votado lá nos Estados Unidos, é para o site americano e tudo mais. Só que, se a gente parar para pensar, 90% das empresas que gerenciam conteúdo hoje para a gente, seja o Google, Apple, quem quer que seja, todo esse pessoal é americano. Então, acabaria afetando a gente aqui também. Então, o problema todo qual é? O problema todo é que daí a internet fez uma rebelião. Foi a primeira vez na vida que eu vi alguma coisa assim acontecendo. Foi o que aconteceu, os sites pararam de funcionar, tiraram o site do ar em forma de protesto. Cada um fez o seu protesto da sua forma. E eles acabaram
botando tanta pressão em cima do Congresso americano que acabou sendo suspensa a votação e tudo mais, e esse SOPA acabou, digamos assim, colocando em banho-maria. Entretanto, praticamente no mesmo dia que eles acabaram encerrando lá a questão do SOPA, houve o caso do Mega Upload, que também é outra das nossas menções honrosas, né? E o Mega Upload foi fechado. Então foi uma ordem judicial que foi atrás do Mega Upload. Para quem não sabe o que esse site faz, é basicamente compartilhamento de arquivos. E o grande, digamos assim, o grande negócio deles era justamente assim, não, eu estou aqui, eu sou um servidor de arquivos. Você coloca o que você quiser e compartilha com quem você quiser. E para que o pessoal espertinho usava? Usava para fazer pirataria. Então boa parte do conteúdo que tinha ali eram vídeos, seriados de TV. Então o que acontece? É mais ou menos o que ele acabou acontecendo com ele, mais ou menos o que o SOPA previa acontecer com todos os outros sites. Ou seja, eles simplesmente conseguiram uma ordem judicial e encerraram o Mega Upload. O dono do Mega Upload, que era lá da Nova Zelândia, foi preso. Então isso daí está acontecendo ainda hoje, ou seja, ainda tem desmembramento desse caso acontecendo ainda até agora. Mas isso fez com que daí todos os sites começassem a ficar meio em reboliço, né? Por quê? Porque, poxa, se fecharam o Mega Upload, vai saber quem vai ser o próximo, né? Então aí os sites já, o RapidShare começou a fechar também algumas contas, começou a se livrar de algum conteúdo ilegal ali que pudesse ter. Então, ou seja, aquela desculpa de, não, eu sou só o provedor de serviço, aquilo ali já foi para o espaço, né? Ou seja, se você tem coisa pirata lá, você está na mira já do governo americano e das empresas de fiscalização para encerrar. E o Twitter aí, que é a notícia que a gente está falando agora, é justamente também nessa mesma tendência. Ou seja, é uma forma que apareceu agora, que o Twitter fez aí o release dessa feature, aí, entre aspas, dizendo que ele vai poder pegar, então, a partir de agora e censurar os tweets, ou seja, ele vai poder remover da linha de tempo ali os tweets, de forma a respeitar as leis locais. Isso daí é bem o que a notícia está dizendo, né? É uma faca de dois gumes. Por quê? Justamente porque o Twitter ele sempre foi conhecido justamente pela liberdade de expressão. Todo aquele pessoal do Oriente Médio lá, que fizeram aquelas revoluções todas, boa parte delas foram iniciadas justamente através do Twitter. Então toda a organização que acontecia ali, acontecia através desse meio que até então não era censurado pelo governo. Então, a partir de agora ele vai poder ser. Então por que eles estão fazendo isso? Uma que antes o Twitter ele era um escritorinho pequenininho em algum lugar do mundo. Agora ele está querendo começar a expandir globalmente as operações. A partir do momento que ele começar a se instalar fisicamente em alguns países, ele não vai ter muito como fugir. Ele vai ser obrigado a respeitar as leis que regem aquele país. Então, essa foi na realidade uma evolução do ponto de vista técnico que permite que eles façam esse controle fino das mensagens onde elas estão aparecendo. Por outro lado, é ruim porque ele acaba limitando então a liberdade de expressão. Ou seja, alguém que quisesse organizar algum tipo de protesto, algum tipo de passeata em um país com algum tipo de ditadura, provavelmente basta então que o ditador dê uma ordem lá, vira lei e acabou, não vai poder mais aparecer aquelas mensagens. Bom, a conclusão que eu tiro dessa notícia aqui então é justamente que essa efervescência que a gente está tendo agora com relação à privacidade, à pirataria e ilegalidades na rede, tudo isso agora ainda são na realidade ondinhas que estão aparecendo por aí que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então, sim, os mais pessimistas acham que a gente está começando a chegar no fim da internet livre. A gente está imaginando aí que dentro aí de mais 5, 10 anos a internet vai acabar sendo radicalmente diferente do que ela é hoje. Seja por soluções técnicas, seja por lei, ou o que quer que seja. Outros apenas acreditam na liberdade da internet e que ela vai encontrar um jeito de se liberar de todas essas amarras. Bom, o segundo destaque é sobre o Mega Upload. Então, como eu tinha falado para vocês, teve esse problema então durante o SOPA e tudo mais, que aconteceu mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás, e que foi solicitado então o fechamento do Mega Upload. A notícia dessa semana é, se você tem dados ainda no Mega Upload, ele ainda deve permanecer lá disponível para você dentro de pelo menos mais 2 semanas. Agora, obviamente, se você tem dados importantes lá, rapidinho vai até lá e baixa tudo. Tira tudo o mais rápido possível de lá, porque é bem provável que o Mega Upload em algum momento vai sumir de vez. Outra notícia boa agora para o pessoal fã da Apple.
É uma notícia que vem do UOL e diz que a Foxconn já está autorizada a fabricar iPads no Brasil com incentivo fiscal. A portaria foi publicada no dia 25 no Diário Oficial da União e já isenta então o fabricante de pagar o Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS e contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Então isso daí deve baratear os produtos aí da Apple, no caso o iPad, em algo em torno de 30%, é o que é esperado. Então isso daqui, vamos esperar para ver, quem sabe o iPad 3 já chega com um precinho mais camarada aqui para o Brasil. Outra notícia também que acabou causando bastante auê na internet essa semana foi essa relacionada ao Google. A Gizmodo traz para a gente essa notícia, que é uma resposta do Google com relação às políticas de privacidade do Google. Bom, essa notícia ainda é um desfecho, na realidade, de um caso que aconteceu com o Google desde a semana passada, onde eles anunciaram que eles estariam então meio que consolidando todos os serviços da plataforma Google, né, que seria lá o Google Plus, YouTube, o buscador, tudo, digamos assim, tudo que está dentro da bandeirinha Google ali, eles estão consolidando toda essa plataforma. Então, a partir daí, eles teriam um único mecanismo de controle de privacidade para todas as funcionalidades. Na realidade, o pessoal foi um pouco sensacionalista nesse caso, porque isso daqui, na minha opinião, não é nada demais. É que lá nos Estados Unidos fizeram um Huawei, teve jornal dizendo, cuidado, o Google vai vender todos os seus dados e tudo mais. Então fizeram um certo sensacionalismo em cima dessa notícia. Mas do ponto de vista técnico, nada mais é do que dizer que não. A única coisa que eu estou fazendo é colocar todos os recursos de privacidade, todas as opções de privacidade numa única página e tudo que você setar ali vale para todos os serviços. A grande diferença que a gente está vendo aqui é o seguinte, o Google ele precisa competir com o Facebook, não tem muito jeito. Ali vão ser os três grandes, Facebook, Google e Apple. O que vai acabar acontecendo? Para eles competirem, vocês podem ver que são duas companhias que estão, na realidade, indo em caminhos inversos. O Facebook, ele tinha um serviço, que era a página social dele ali, né, o principal, e está agregando um monte de serviços. Ou seja, ele está agregando a possibilidade de compartilhar vídeo, agregando chat, agregando e-mail. Então, ele está, digamos assim, ele está expandindo com serviços menores de forma de satélites, né? O Google, a parte engraçada dele é que é o seguinte, uma empresa de engenheiros onde ele tinha muitos grupos, trabalhando cada um no seu projetinho, então ele acabava tendo um monte de funcionalidade, toda ela desintegrada. Então você tinha um grupo dentro do Google de busca, um grupo para fazer o Google Plus, um grupo para o YouTube, várias empresinhas que ele foi comprando e acabou cada um fazendo a sua própria solução. Então, para ele conseguir competir com o Facebook e te dar uma experiência mais consolidada para o próprio usuário, não teve muito jeito. Ele está fazendo justamente o que já era previsto. Ele está começando a consolidar tudo isso. Para ele consolidar tudo isso, ele está pegando... Ele é o contrário do Facebook, né? Ele está pegando todos esses serviços meio satélite e trazendo todos eles para um núcleo comum, que então vai começar a oferecer uma experiência única. Então, aqui eu não vejo nenhuma preocupação, mas vocês podem obter mais informações ainda se vocês seguirem os links lá no nosso site. Essa daqui foi uma notícia que eu trouxe mais para puxar a sardinha para o meu próprio lado, né? Ou seja, o pessoal da Mashable, eles entrevistaram o CEO do YouTube e conversaram justamente sobre o futuro, né, do entretenimento digital e das mídias, né, de vídeo. E é uma coisa que eu concordo. O futuro do vídeo aqui, se a gente parar para tentar mais ou menos estimar o que a gente vai ter para daqui a 5, 10 anos, é justamente vários canais de nicho. O que seriam os canais de nicho? Os canais de nicho são, na realidade, de interesses em comum. Então, em vez de você ter, por exemplo, uma Rede Globo que tem 300 programas diferentes, cada um para um público-alvo diferente, você vai ter, então, vários canais, onde aquele canal é somente de tecnologia, um canal somente de notícias, um canal somente de, sei lá, artesanato e assim por diante. Então, esse é o futuro que esse pessoal da Google está vendo, né, dentro do YouTube. E eu tendo a concordar. Se eu não concordasse com isso, eu não estaria fazendo Tecnoaula. Então, essa é a ideia. Ou seja, a gente vai ter um canal lá no YouTube agora, onde vocês vão poder ver tudo que o Tecnoaula fizer. E eu pretendo, como eu tinha falado para vocês, começar a fazer vídeos também sobre outros assuntos, sobre desenvolvimento de software, sobre mais coisas de tecnologia, demonstrações e tudo mais. E eu vou acabar jogando tudo ali dentro do canal do YouTube.
Então vocês vão ter o programa Tecnohour em si, que vai continuar nos mesmos canais, com podcast e tudo mais, mas também vão ter outros programinhas que eu vou estar desenvolvendo também relacionados à tecnologia, que vão entrar no canal do YouTube. Então, vale a pena conferir depois. E outra notícia que saiu quentinha, ou seja, essa já foi hoje de manhã que eu peguei, é justamente o lançamento do SDK, né, do Kinect, para plataforma Windows. Então a gente já tinha comentado isso daqui, na realidade, antes de sair de férias, dizendo que ele deveria chegar aí entre janeiro e fevereiro. E realmente, hoje, 2 de fevereiro, já apareceram as notícias já, e você já tem então como colocar o Kinect conectado ao Windows de forma oficial. Então a Microsoft já liberou o update e já pode ser usado tanto com Windows 7 como deve usar também com Windows 8. Ok, então isso foi o que eu separei para vocês de destaques. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o update. Eu fiz a cobertura desse evento mais ou menos parecida com o que eu fiz do Game Developers Day da Microsoft. Foi um evento bem menor, na realidade, mas eu acho que não menos importante. Aqui eu tenho para vocês o link aqui do site do The Update, então para quem quiser dar uma olhada, já pode procurar o evento e dar uma olhadinha no que aconteceu. Ele tem lá as fotos do evento que a gente participou. E de forma geral eu gostei bastante desse evento. Eu acho que ainda dá para melhorar, dá para fazer várias coisas ainda mais interessantes, mas eu acho que foi um evento muito bom. Então, como é que eu resolvi fazer a cobertura desse evento? Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas fotos para vocês terem uma ideia de como é que foi lá o local. O evento aconteceu lá no The Hub, né, que é lá na Bela Sintra, em São Paulo. E ele foi justamente na sede da empresa Ative, que eu tive pesquisando sobre essa empresa, e eles são uma empresa de desenvolvimento de website. Basicamente, vocês podem entrar também na internet e vocês conseguem mais informações sobre eles. O legal é que é um local bem interessante, ou seja, eu tive a impressão daquele tipo clube do Homebrew, né? Que se você parar para olhar no início da computação, né? Quando você tinha lá o pessoal, lá o iWAS, o Steve Jobs e tudo mais, aquele pessoal que se juntava ali em torno na época era para desenvolvimento de hardware. Para mim, a definição do The Update é mais ou menos essa, ou seja, foi justamente um monte de gente interessado em desenvolvimento de aplicações que se juntou em um único lugar para fazer uma festa ali, algumas apresentações e tudo mais. Bom, eu vou falar para vocês mais ou menos um resumo do que aconteceu no The Update. Então eu vou passar aqui justamente para quem já viu, já ainda lembra, né, do aplicativinho do Notability, que é o que eu costumo usar para fazer essas anotações. Então, como é que foi? Esse evento foi um evento então de 2 horas, onde ele teve basicamente 3 partes. A primeira parte foi justamente a apresentação, né, dizendo o que era o evento e tudo mais. Eles conseguiram trazer, inclusive, o fundador, né, desse evento, porque é um evento que já vem lá da Espanha. E passaram para a gente mais ou menos a motivação. A ideia básica do The Update é justamente fazer a união de todas as pontas do processo de desenvolvimento de aplicações. Eles estão focados em apps, então são justamente para dispositivos móveis, televisores, esse tipo de coisa. Porque eles passaram, inclusive, uns números, né? Ou seja, esse é um mercado efervescente e não tem nenhuma previsão de diminuição. Ou seja, a ideia é sempre continuar crescendo nos próximos anos. Então, quem é que eles estão unindo então nesse evento? Eles estão tentando unir os developers, a imprensa, os financiadores e os designers. Ou seja, basicamente todo mundo que você precisa para conseguir desenvolver uma aplicação. Qual o papel de cada um? Você tem financiadores, por quê? É o pessoal que tem dinheiro. Ou seja, ele que vai financiar, se você quiser contratar um designer, se você quiser fazer propaganda, o que quer que seja, você precisa de dinheiro para isso, o investidor está lá para isso. Eles unem, principalmente, os desenvolvedores de aplicação. O desenvolvedor não basta hoje, na realidade já está, para quem acompanha o Tecnohour, já está mais do que claro isso. Não adianta eu ser um nerd desenvolvedor se eu não conseguir desenvolver uma aplicação bonita, se eu não conseguir desenvolver uma aplicação funcional. Então, aí é que entra. Eu tenho o talento para desenvolver. Se eu preciso deixar minha interface bonita, deixar minha interface amigável, eu tenho o terceiro grupo, são os designers. Então, o pessoal de artes gráficas, o pessoal de ilustração, todo esse pessoal é convidado e pode participar do The Update. Se você tiver também, na realidade esse grupo é o grupo que eu costumo dizer que são os artistas, né? Ou seja, você pode incluir ali dentro também o pessoal de música, fazer trilha sonora, esse tipo de coisa. Então, todo esse pessoal entra também
dentro dessa área dos artistas. E você tem a imprensa, né? Por quê? Seriam justamente o conjunto dos blogueiros, ou seja, o Tecno Hour estava lá justamente prestigiando o evento para isso também. Para quê? Porque não adianta nada, você consegue fazer a aplicação mais bonita do mundo, mais bem desenvolvida, você tem dinheiro para fazer tudo isso, mas se ninguém ficar sabendo, aquela aplicação some no meio das outras 300 milhões de aplicações que tem lá dentro da App Store. Então, se eles conseguirem realmente manter esse evento sempre com esse pessoal, com esses 4 grupos funcionando, eu diria que é um evento que tem boas chances de dar certo. A ideia toda aqui é justamente criar uma comunidade onde o pessoal consiga interagir entre si e consiga, a partir dali, começar a desenvolver, gerar startups, gerar negócios para todo mundo. Na apresentação do Rogério, eles deixaram claro que esse evento vai ter uma frequência mensal, vai ser sempre a última terça-feira do mês, então a forma para você poder participar, é sempre bom você ficar acompanhando o pessoal da Update no Twitter e tudo mais, porque eles avisam. Então, sempre na quinta-feira anterior ao evento vai ser a hora que eles vão abrir as inscrições. Isso daqui eu tô achando que vai ser extremamente complicado para alguém conseguir participar nesses próximos, sei lá, 6 meses. Por quê? Porque tem muita gente participando. Então você vai ter que... Eles abrem as inscrições às 10 horas da manhã, então provavelmente às 10h05, 10h10 já era. Se você tiver uma ideia sensacional que você acha que não pode perder a chance de ir no Update, tenta entrar em contato com o pessoal da organização e tudo mais, eles parecem ser bem acessíveis, e convencê-los a deixar vocês participarem. Por quê? Porque é o que eu falei, nesse evento é o evento certo para você conseguir financiamento, é o evento certo para você conseguir emprego se você quiser, porque ali todo o grupo ali de desenvolvedores, toda a comunidade ali vai estar ali naquele momento. Então, isso deve acabar virando tipo de uma incubadora de startups ali, essa é a minha opinião. Outro número interessante que eles trouxeram, são 19 milhões de smartphones no Brasil. Isso representa mais ou menos 10% do total de usuários de telefonia. Esse já é um número extremamente grande, mas mostra pra gente também que tem um potencial de crescimento ainda maior. Então, realmente, é o que eu já falo para vocês desde o primeiro podcast. A área de apps é onde você tem que estar se você quer ganhar dinheiro, se você quer ter um futuro relativamente tranquilo. O foco da Update, eles já disseram que eles vão querer levar para o resto do Brasil também, ou seja, não vai ser somente Rio-São Paulo, eles querem ir para o Recife, querem ir para várias outras regiões do Brasil onde tem polos tecnológicos. Eles conseguiram para essa mesma apresentação trazer o Oscar Hormingos, que é espanhol, eu acredito, e que é o fundador da The Update. Então ele deu alguns números para a gente também do ponto de vista de mercado global. Então ele trouxe para a gente o número de que existem aí 2 bilhões de pessoas no mundo com acesso a aplicações, então todas as pessoas que são seus potenciais clientes hoje. Quando ele disse esse número, na realidade ele estava se referindo a todas as apps possíveis, ou seja, não seria somente uma coisa de iPhone ou Android, na realidade é todo um número consolidado. Então ele deu vários exemplos de iniciativas que começaram na Update lá na Espanha, que seria desde financiamento de aplicações, tiveram a Samsung financiando projetos que começaram lá na The Update. É o que eu falei, na minha opinião, é mais ou menos como se fosse voltando aí ao homebrew, do pessoal daqueles clubes de hardware de antigamente, onde o pessoal trocava experiência. Agora eles estão fazendo uma coisa parecida com isso, só que para desenvolvimento das aplicações. A palestra que eles tiveram do ponto de vista de negócios foi com o Ricardo Longo, né, da Fingertips, e ele trouxe várias coisas interessantes do ponto de vista de desenvolvimento de aplicativos. Da palestra dele, o ponto que eu achei mais importante, que é justamente uma forma, digamos assim, para você poder se inspirar para desenvolver uma aplicação, foi um conceito muito legal que ele passou de empowerment. Quando você está desenvolvendo uma aplicação de smartphone ou uma aplicação de forma geral, a ideia é você tentar expandir o poder do usuário. E o que eu quero dizer com isso? Na realidade, quando você está trabalhando no desktop, você não tem muito o que fazer. O desktop ele já tem uma tarefa meio específica. Mas quando você está trabalhando com o smartphone, aquilo ali é uma coisinha meio mágica. E mágica por quê? Ele trouxe lá vários exemplos, né? Se você olhar, por exemplo, trabalhar com realidade aumentada, você está dando uma visão aumentada para o cara do mundo. Ou seja, ele começou a usar vários exemplos de cartoons, né, de desenho animado. Então ele te dá uma visão além do alcance. Então, se você quiser
começar a falar com alguém significa que você está tendo algum tipo de telepatia. Então, você tem vários exemplos ali de que no fundo levam a mesma coisa, que seria o quê? Você está começando a dar aquela sensação expandida de realidade para ele, seja através de jogos, seja através de realidade aumentada, seja através de processamento de sinal, análise cardíaca, monitor cardíaco, esse tipo de coisa. Ou seja, você está conseguindo criar um mundo totalmente novo e está começando a expandir a capacidade de interação do ser humano com o mundo que está ao redor dele. Então, isso é uma coisa interessante. Isso eu achei foi a principal mensagem que eu captei da palestra dele. Para variar, é o que eu sempre disse, esse é um mercado que está sempre em expansão. Ele deixou um e-mail para o pessoal que quisesse entrar em contato, porque eles estão desesperadamente tentando repor desenvolvedores lá de aplicativos. Quem tiver interesse, até já faço a propaganda aqui, vocês podem mandar currículo para o vagas@ftips.com.br e principalmente se você já estiver desenvolvendo aplicações, eles estão interessados em ouvir de vocês. Bom, a terceira palestra foi na realidade do Antônio Antmapper, que é da empresa Tangível, lá de Minas Gerais. E basicamente o que eles quiseram fazer daí nessa parte foi justamente mostrar uma coisa mais artística, né? Ou seja, tivemos uma visão de negócios com a apresentação da Fingertips e temos daí uma visão mais prática e mais artística do que pode ser feito com os aparelhos na apresentação do Antônio. Ele montou um modelo de negócios bem legal, que foi o desenvolvimento de uma aplicação de funk, para você poder fazer mesmo o baile funk através do iPad e do iPhone, e também do Facebook, onde ele demonstrou essas apps todas funcionando, e ele foi inclusive a atração musical daí do The Update, que aconteceu no finalzinho, onde ele fez lá um mini baile funk pra gente lá na hora do encerramento. Então, a aplicação dele é o iFunkC. Bom, hoje eu não vou ter tempo, mas eu quero ver, inclusive, se eu pego uma aplicação dessa na App Store, vou ver se eu baixo para ver como é que ela funciona, e talvez faça demonstração para vocês nos próximos Tecno Hour. Bom, agora eu vou voltar para vocês aqui na parte de notícias para falar rapidamente de menções honrosas. São coisas importantes que aconteceram nessas últimas semanas enquanto a gente estava de férias, mas que eu não vou entrar em muito detalhe justamente porque a gente ainda tem a demonstração do Windows Phone 7 para fazer hoje. Bom, nós tivemos aí então, algumas semanas atrás, a CES, que é a Consumer Electronics Show. Esse evento já foi um evento muito mais importante do que ele é hoje. Mas ele continua sendo praticamente o maior evento de eletrônica do mundo hoje. O que ele é? Basicamente, ele é uma feira onde todos os fabricantes vão até lá para fazer lançamento de produto. Ele costumava ser o principal lugar para todos os lançamentos. Então você teria a Sony lançando aparelho eletrônico, televisão, tudo mais, LG, todo mundo fazendo os lançamentos lá. Por que ela perdeu um pouco de importância? Justamente porque todos os grandes fabricantes acabaram criando eventos próprios. Então você tem a Apple lançando o iPhone por conta própria, você vai ter a Microsoft, foi o último ano deles na CES, foi esse ano, eles costumavam fazer a apresentação principal lá, também já deixaram e vão começar a fazer as coisas por conta própria. Então teve essa debandada então, que acabou fazendo com que ela perdesse um pouquinho da importância. Mas ela está meio que se reinventando. Então, hoje, o que a gente sabe da CES? Essa desse ano foi a maior que eles já tiveram, ou seja, ainda tem muita gente interessada em ir ver esse evento. Agora, quem é que pode acabar reinando na CES, por exemplo, para o ano que vem? Já é uma especulação que existe. Seria justamente a Google. Seria uma fabricante que não era tradicional da CES, ou seja, eu acredito que a Google nunca teve uma palestra na CES, para falar a verdade. E por que pode ser que ela acabe tomando essa CES no ano que vem, né, 2013? Justamente porque agora ela passou a ser um grande peso, né, na área de eletrônica de consumo. Por quê? Por causa do Android. Se vocês pararem para ver, vocês têm tablets rodando Android, vocês têm televisão rodando Android, vocês têm os smartphones. Então, boa parte hoje do sistema operacional que está dominando a CES é da Google. Nada mais justo esperar que a Google acabe assumindo um pouco mais esse papel, até porque hoje ela inclusive fabrica eletrônicos, né? Até então, até ano passado, ela era simplesmente uma empresa de software. Hoje não, ela com a aquisição da Motorola, ela passou a fabricar celular, então
ela não deixa de ser um fabricante também da área de eletrônica de consumo. Então, isso daqui a gente ainda vai ouvir muito, provavelmente no ano que vem, e tem boas chances da Google ser aí o principal atração da CES no próximo ano. A Google ela já tinha desenvolvido em conjunto com o MIT o App Inventor, que a gente também já falou sobre ele há vários podcasts atrás, já tem pelo menos um ano, acredito, essa tecnologia, que foi justamente uma ferramentazinha que eles criaram para desenvolvimento de aplicações para Android. Então era uma aplicaçãozinha bem simples de usar, que você poderia fazer as coisas meio que em drag and drop, e que abria meio as portas do Android para usuários mais, eu não vou dizer leigos, mas menos técnicos. Você ainda tinha que ter algum conhecimento da plataforma e tudo mais, mas facilitava muito o trabalho de desenvolvimento de aplicações. O Google ele acabou meio que largando mão de vários projetos, né? Ou seja, já teve uma certa diáspora aí do Google, onde ele acabou encerrando vários projetos que ele tinha lá na parte do Labs. Esse daqui é um deles, mas a parte boa é que ele, pelo visto, ele vai liberar e vai deixar o MIT tomando conta dessa aplicação, e é bem provável que você consiga mais para frente ter código-fonte e tudo mais e possa desenvolver isso daí por conta própria. Para o pessoal da Apple, você tem a Apple liberando o iTunes U. Essa daí foi uma nova aplicação que a Apple criou. O iTunes U ele já existia há um bom tempo, né? Na realidade ele era meio que como se fosse uma seção lá da parte do podcasts lá no iTunes, e ele basicamente concentrava várias aulas, né? Como se fossem, mais ou menos como se eles falassem, bom, eu tenho uma aula, um curso de iOS e tenho lá vários capítulos desse curso de iOS, todos eles em vídeo. Então várias universidades já usavam isso, então você tinha lá Stanford, Harvard, tinha várias universidades usando isso, e o que eles fizeram foi uma aprimorada gigantesca, numa aplicação específica para o iTunes U, para o ambiente iOS, e expandiram. Eles não só permitem agora ter a parte de vídeo toda, mas também vocês conseguem ter exemplos de aplicações, projetos, arquivos, discussões, tudo isso daí é liberado e tudo centralizado na Apple, ou seja, você vai poder ter, você não vai mais precisar se preocupar em ter servidores ou ambiente de ensino à distância, esse tipo de coisa. Tudo isso daí a Apple vai dar para você. E o mais interessante é que está tudo por conta deles, você só vai se preocupar em se cadastrar e usar. A parte ruim é que não está disponível para o Brasil ainda, mas eu imagino que é uma questão de tempo. Logo, logo eles devem abrir isso daí para o Brasil, e aí vai ser mais uma oportunidade para o pessoal do ensino à distância poder trabalhar. O iBooks, a versão 2.0 do iBooks também acabou de sair. Para quem já não sabe, o iBooks na realidade é um leitor, né, de livros eletrônicos, que é a distribuição que a Apple tem para os autores que trabalham com a App Store. O que é novo nesse caso aqui foi que a Apple aprimorou o formato de livro eletrônico, não está mais seguindo o padrão exato, né? Ou seja, ele entende o padrão de e-books, mas ele expandiu esse padrão, ou seja, digamos assim, quem for escrever um livro especificamente para o iPad, para o iBooks 2, não vai mais estar usando o EPUB tradicional, mas apesar disso, ele ganha o recurso de você ter várias ferramentas interativas, você consegue colocar HTML dentro do seu livro, vídeos, objetos 3D, então tem várias coisas ali e ficou extremamente aprimorado. Eu já tinha falado para vocês, já tinha comentado que eu estava querendo montar um curso de iOS. Eu provavelmente vou montar esse curso, mas agora vai atrasar um pouco mais, porque agora eu vou fazer questão de fazer nessa plataforma de iBooks. Por quê? Porque aí eu vou poder pegar e fazer o self-publishing, né? Eu vou poder pegar e vender na forma de livro. Eu tinha inicialmente pensado em fazer na forma de app, mas agora todos os recursos ali já estão prontinhos para eu poder pegar e desenvolver na forma de livro, que é o que linka com a segunda notícia, inclusive, porque junto com o lançamento do iBooks 2.0, eles também lançaram um autor de iBooks, que é o que eu pretendo usar para desenvolver o nosso curso. Então, aqui é uma coisa que despertou algumas reações diversas, né? Por quê? Porque a ferramenta é extremamente poderosa, ou seja, é uma mistura ali de Pages e Keynotes, que já são as ferramentas de escritório da Apple, mas especificamente para gerar arquivos para o iBooks. Mas a parte meio controvérsia é o seguinte: essa aplicação está disponível gratuitamente na App Store, funciona para Mac,
Então qualquer pessoa pode baixar e começar a desenvolver os iBooks, mas você vai ter um problema na distribuição. Qual é o problema? Se você quiser distribuir esses livros de forma gratuita, sem problema nenhum. Agora, se você quiser vender esses livros, você é obrigado a vender pelo site da Apple. Então, é aquela história. Eu particularmente não vejo isso como um problema. A Apple nada mais fez do que criar uma ferramenta, dar ela de forma gratuita para desenvolver aplicações para a própria plataforma. Ela fez uma ferramenta a mais, do mesmo jeito que o Google criou o App Inventor para desenvolver aplicações para Android. Assim, para mim, tá elas por elas ali. Eu não vejo problema nenhum com nenhum dos dois. Mas o pessoal na internet ficou meio, não, porque o conteúdo foi eu que gerei, mas só a Apple é que vai poder vender. Então, isso daí está tendo discussões aí no meio do caminho. Mas, queira ou não, a ferramenta existe, funciona, é boa. Então, como eu sempre digo, a única coisa que você precisa fazer para ganhar dinheiro é começar a aprender essas tecnologias de publicação própria. Seja na forma de aplicações de Android, aplicações de iPhone, ou agora na possibilidade de você vender os próprios livros. O Tecmundo trouxe uma notícia aqui, isso daqui já foi em dezembro, que é justamente dizendo que a Microsoft inaugura o maior centro de tecnologia da América Latina. Então essa daqui é uma iniciativa da Microsoft que está criando, a impressão que dá é que eles estão criando um centro de incubadoras, né? Várias incubadoras aí para gerar startups. Obviamente querendo fomentar o uso da própria tecnologia. Então é bastante interessante. Esse tipo de iniciativa está começando a pipocar aqui no Brasil. E a tendência eu diria que é até aumentar. Então para quem, digamos assim, essa é a hora. Quem está com boas ideias e tudo mais, está na hora de começar a procurar esses centros de incubação e começar a desenvolver projetos. E a questão do SOPA, né, que a gente acabou já comentando, então nem vou falar muito sobre isso, é justamente o fato de que, apesar do SOPA não ter passado no Congresso americano ainda, os próprios países já estão desenvolvendo leis até mais rígidas do que ele próprio. Por isso é que muita gente já está achando que a gente está para ver o fim da internet como a gente conhece. Isso daqui vai dar muito pano para manga ainda, não vou perder muito tempo falando disso aqui agora, mas com certeza nos próximos podcasts a gente deve falar mais a respeito sobre essa questão de regulação da internet. Eu separei aqui, para quem se interessa, vários links com os resultados das empresas. Resultados por quê? Porque todas elas são empresas públicas ou estão querendo ser públicas, com ações na Bolsa de Valores, e eles estão bem na época do ano onde eles publicam todos os resultados. Então, aqui a gente começa a ver o quanto que o Google vendeu, o quanto que a Apple vendeu, o Microsoft vendeu. No geral, todas elas tiveram lucro. Então, essa é uma parte boa, né? Se a gente olhar individualmente, você vai ver que o Google teve lucro, mas teve menos que esperado, então o pessoal já começou a cair o valor das ações do Google, mas não é nada desesperador, porque é aquela velha história, né? O Wall Street estava esperando, sei lá, 10 bilhões de lucro e o Google teve 9. Então, mesmo com 9 bilhões de lucro, ainda o pessoal olha e fala, o Google está quase quebrando. Mas isso daí quem entende de mercado de ações sabe melhor do que eu. É o que eu falei, todas elas estão operando no azul, nenhuma delas com problema. O que é importante aqui a gente salientar? Uma empresa nova que apareceu agora com a questão de resultados foi o Facebook. Por quê? Porque ele está para abrir o capital. Então, o Facebook deve abrir nas próximas semanas aí. Na realidade, ele já mandou solicitação de abertura de capital e eles vão querer alguma coisa em torno de 5 bilhões de dólares na abertura do capital, que eles estão querendo coletar. Para isso, eles já mandaram esse primeiro relatório aqui de resultados, dizendo que eles tiveram 1 bilhão de dólares de lucro esse ano. Então, é uma empresa que tem tudo aí para coletar bastante dinheiro. Isso daqui a gente vai comentar muito ainda na semana que vem. Por quê? Porque isso daqui vai remexer com todo o cenário de tecnologia de novo. Assim que o Facebook lançar o IPO dele, né, que seria abrir as ações, vai ter muita gente ficando milionária nos Estados Unidos. E isso significa o quê? Mais gente investindo em empresas de tecnologia. Então aí começa toda uma bolha, né? Ou seja, todo mundo com dinheiro no bolso quer ganhar mais dinheiro e começa a comprar empresa, começa a investir em projetos novos, projetos malucos. Então isso daqui vai fazer a coisa ferver nos Estados Unidos de novo. Então com certeza a gente vai falar mais sobre isso daqui na semana que vem e nas próximas aí.
Microsoft teve também vários bilhões de dólares de lucro, então não dá para dizer que eles estão ruins. A única coisa que foi importante aqui foi que o Windows deu uma retraída, então embora eles estejam vendendo muito bem o Windows, teve uma retraída por causa provavelmente do lançamento do Windows 8 chegando, aí cada um dá uma razão por que ele caiu, mas ele continuou muito bem com a parte de console de jogos, então o Xbox está indo muito bem, e vários outros, o Office está indo bem, então tem vários outros departamentos ali que seguram bem o capital da Microsoft. A Apple, né? A Apple é sempre a Apple. A Apple, ela recorde atrás de recorde, né? Então, esse daqui é um infográfico que eu trouxe para vocês, eu acho que é interessante vocês darem uma olhada depois, que eles estão mostrando justamente o quanto que a Apple vale. Ela passou a ser novamente a empresa mais bem-sucedida do mundo, né? Ela vale hoje algo em torno de 400 bilhões de dólares. Então, o Facebook está tentando ganhar 5, né? A Apple vale 400. Nessas horas é que a gente pensa, pô, a Apple devia comprar o Facebook de uma vez, e eu nem acho que isso não seja um risco. Ainda mais agora que ele vai ficar público, a Apple devia ir lá e comprar o Facebook e pronto. Até os principais rivais, né? Se você olhar para ver o Google, que vale lá, se eu não me engano, ele estava valendo em torno de 100 ou 200 bilhões, alguma coisa assim. A Apple teria dinheiro suficiente para comprar o Google, assim, numa boa. O Google eu não recomendaria a compra. Por quê? Porque aí a Apple poderia ter problemas sérios por causa de monopólio. Porque o que acontece? O maior competidor da Apple é justamente o Google hoje. E lá com o pessoal do Android. Se ela compra o Android e acaba com o Android, aí seria um tiro no próprio pé. Porque daí ela passaria a ser dominante no mercado de smartphone e poderia ter todos aqueles problemas, igual teve com a Microsoft, do governo americano querer quebrar e tudo mais. Então é melhor deixar quieto ele. Mas aqui tem vários fatos interessantes daí que vocês podem procurar do que fazer. Ela tem em caixa, em dinheiro. E aí, eu não sei nem imaginar o que é isso, mas em dinheiro ela tem 97 bilhões de dólares hoje só em dinheiro, sem contar mais nada. Então esse daqui é um infográfico que dá para vocês darem uma olhadinha depois com cuidado e tentarem entender do que a gente está falando. Um número extremamente interessante. A Apple prevê que ela vai conseguir vender aí até dentro de mais um ano, se eu não me engano, algo em torno de 100 milhões de aparelhos iPad. Então, já dá para a gente perceber que o mercado que a gente vai ter aí para trabalhar nas aplicações realmente está vindo muito bem. Então, agora que a gente acabou com as notícias, menções honrosas e tudo mais, está na hora de a gente entrar no centro da questão aqui, né? Que o podcast de hoje vai ser principalmente sobre a minha avaliação do Windows Phone 7. Pela primeira vez, vocês vão ver que lá no blog eu acabei até escrevendo a minha avaliação, justamente porque eu tinha muita coisa para falar, então eu acabei escrevendo justamente para não esquecer. E se vocês se lembrarem, no último podcast que eu fiz no ano passado, eu até cheguei a fazer o Open Box com vocês, porque eu estava querendo fazer a avaliação desse produto. É um produto que eu estava bem interessado em entender e avaliar para justamente saber qual é o potencial de negócio que eu tenho para ele. Então eu tenho vivido aí mais ou menos um mês e meio aí somente com o Windows Phone 7, né? Na realidade eu também tenho o meu iPhone que está do lado, que é o que vem da empresa que eu trabalho, mas o meu telefone acabou sendo o Windows Phone 7 nesses últimos um mês e meio. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é justamente o tamanho, né? Se a gente deixar aqui, até deixei o iPhone e o HTC Ultimate aqui juntos para vocês verem. Você pode ver que ele é um pouco maior do que o iPhone 4. E o mais interessante, isso daqui realmente é muito bom. O fato dele ser maior, a tela é maior, então é muito mais agradável de você tirar foto e tudo mais. Ele é um pouquinho mais grosso, então eu diria que alguma coisa em torno de 1 milímetro mais ou menos mais grosso. Mas ele consegue ser mais leve. Eu acho até por causa do fundo dele, que é um fundo meio de plástico, ele consegue ser mais leve que o iPhone 4. Eu tenho que dizer para vocês que eu não sou um cara muito ligado na parte de especificações técnicas, então eu não pretendo nesse review falar para vocês de CPU, de nada. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu aprendi com o iPhone. Nada disso importa. Se o software for bem feito e estiver rodando em sintonia com o hardware, você não deveria se preocupar se é single core, dual core, quad core, nada disso deve importar para o usuário. Esse é o segredo da Apple, esse é o segredo que faz as coisas funcionarem. Então, se o Windows Phone 7 quer ir para o mesmo caminho, eu como usuário não quero nem saber o que tem dentro desse equipamento, o que precisa é funcionar. Então, se vocês quiserem saber de especificações, tem um monte de blog por aí que vocês podem encontrar. Antes de eu começar a dar minhas opiniões aqui,
justamente porque vocês vão ver que várias delas vão ser negativas, infelizmente, eu tenho que dizer que eu gosto desse aparelho. Eu gostei muito de ficar com ele por esse 1 mês e meio e pretendo continuar com ele pelo menos pelo resto do ano, até aparecer um iPhone 5 aí, ou ver o que vai aparecer para o ano que vem. Esse ano, provavelmente, esse HTC Titan vai ser o meu aparelho de celular principal. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, o sistema operacional Windows Phone 7 é um sistema operacional excelente. Eu achei sensacional, eu acho que tem muita coisa boa ali que o iOS e o Android poderiam experimentar e até dar uma copiadinha. Por que eu estou dizendo para eles que vai ter muita coisa negativa que eu vou falar sobre ele? Simples. As apps. Assim, ainda mais hoje que a gente já falou do update e tudo mais. Sinceramente, as apps são sofríveis. São horríveis. Tá faltando muita coisa para ficar bom e conseguir competir com o Android e com o iOS. Agora, aí todo mundo vai dizer, mas esse daí foi um aparelho que foi eleito o melhor da CES, né? O Lumia, na realidade, né? Foi eleito o melhor da CES, o Windows Phone 7, isso e aquilo. E eu também consigo entender tudo isso. Por quê? Porque se a gente parar para ver a CES, a gente está vendo o mercado americano, e se a gente olhar no mercado americano, as apps são excelentes. Todas as apps que você precisa, que você tem boas no iOS e boas no Android, você consegue encontrar para o Windows Phone 7. Agora, aqui no Brasil, falta o básico. O que eu digo que falta o básico? Por exemplo, se eu quiser ler um livro, qual é o padrão mundial de leitura de livro? Kindle. Eu não consigo encontrar um Kindle para Windows Phone 7 aqui no Brasil. Existe a aplicação do Kindle lá fora? Existe. Aí o pessoal pode falar, mas por que você não tenta usar o Cloud Reader? Não funciona. Se eu tentar entrar no Cloud Reader do Kindle via o Explorer do Windows Phone 7, ele me mostra uma paginazinha dizendo baixe a nossa aplicação na App Store. Aí no App Store, né, no caso aqui é o Windows Marketplace. Aí você clica no link, ele vai para o Marketplace, mas diz que não existe aquela aplicação aqui para o Brasil. Então falta o básico. Quero assistir filme. Netflix não tem também. E nem tem previsão. Então é aquela história. Esse tipo de coisa é o que acaba dizendo assim, olha, se você é um usuário já de iOS, já está acostumado com essas coisas, eu não posso dizer do Android, porque eu não uso Android, nunca usei. Se alguém quiser me mandar um aparelho, sinta-se à vontade. Mas eu tenho a minha experiência com o iOS. Ou seja, desse ponto de vista, sair do iOS e ir para o Windows Phone 7, você sente um downgrade. Como eu já tenho meu iPad, já tenho meu iPhone aqui do lado, eu consigo ter essas aplicações todas disponíveis facilmente, para mim não é um grande problema. Mas se fosse para eu ter somente um aparelho, não teria como ser o Windows Phone 7 hoje. Por quê? Justamente por isso. Eu não consigo ler livro, não consigo ver filme, não consigo ver navegação de GPS. É horrível. Deixa eu só entrar aqui no aparelho que eu posso mostrar para vocês. O GPS aqui, você não tem nenhuma aplicação grande, né, como seria um TomTom, né, que é o que o pessoal está acostumado dentro do iOS, funcionando no Windows Phone 7 aqui para o Brasil. É o que eu falei, se você olhar nos Estados Unidos, todas as aplicações estão lá, estão funcionando, você tem mapa para todo lugar, tudo funciona direitinho. Aqui no Brasil não tem. A melhor aplicação que eu consegui encontrar de navegação aqui no Brasil foi essa Turn by Turn aqui. Como é que ela funciona? Na minha opinião, ela poderia ser muito melhor. Por quê? Ela é uma aplicação que eu considero muito básica. Eu paguei algo em torno de $10, que eu achei um roubo por uma aplicação que faz só isso que ela faz. Mas qual é o papel dela? Ela é a seguinte, ela usa as ferramentas de Google Maps, as ferramentas tradicionais de mapeamento que você tem na internet. Ela consegue usar um serviço web para fazer análise de roteamento de rota e tudo mais. E uma vez feita isso via internet, ela baixa isso para você poder usar localmente offline. Se você quiser usar o mapa em si, você pode chegar, por exemplo, na rede Wi-Fi, você vai lá, pinta o mapa bonitinho, vamos lá, deixa eu mostrar isso daqui para vocês. Ele me mostra aqui os mapas, ele me mostra aqui o mapa e ele vai me dar a opção aqui para que eu pinte a área do mapa. Tá vendo toda essa área aqui que está verde? É justamente a área que eu pintei do mapa, que é mais ou menos o estado de São Paulo. E esse pedaço aqui, ele fez o download do mapa inteiro para usar offline. A ideia da aplicação é boa. Eu gostaria, na realidade, de ter uma aplicação dessa para iOS, quando não existiam ainda os TomTom da vida. Mas qual é o maior problema?
O maior problema é, se eu quiser desenhar a rota, eu preciso estar online. Ou seja, ele precisa ir conectar no servidor para pedir para desenhar a rota. Não dá para ele fazer isso localmente. E existem erros básicos. Eu não sei qual é o serviço que ele está usando para fazer esse gerenciamento de rotas, mas, por exemplo, a minha casa, pode até ser que seja uma coisa pessoal, sei lá, mas a minha casa, a rua da minha casa, ele não consegue encontrar. Eu tentei usando abreviação, tentei usando o nome inteiro. O mapa mostra a minha rua direitinho, mas se eu tentar fazer uma busca, não acha. Então tem falhas básicas ali. Se você é um cara que mora, por exemplo, lá em São Paulo, eu até acho que a cobertura deve ser melhor. Eu estou em São José dos Campos. Eu tentei vários endereços em São Paulo e consegui achar numa boa. Mas aqui, a minha casa em São José dos Campos, inviável. Não tem nenhuma forma de conseguir encontrar. Então são coisas básicas que estão faltando. Enquanto a Microsoft não conseguir resolver isso, não tem como usar o Windows Phone 7 como único aparelho. A questão do mapas, eu até deixei uma observação lá no blog, ela deve melhorar com as versões do Lumia. Por quê? Porque a Nokia tem o próprio sistema de navegação, eles têm o Nokia Maps. Já disseram que vem integrado ao Lumia. Agora, sinceramente, se eu fosse a Microsoft, eu tentaria convencer a Nokia a colocar essa aplicação do Nokia Maps à venda no Marketplace. Por quê? É a única coisa que salva o aparelho. Isso pode até ser encarado pela Nokia como uma vantagem competitiva para ela, ou seja, qualquer pessoa que quiser um celular com GPS decente Windows Phone 7 vai ser obrigado a comprar um equipamento da Nokia. Agora, para a Microsoft isso é terrível. Por quê? Porque o único aparelho viável passa a ser o Nokia. Todos os outros, HTC Ultimate e qualquer outro fabricante que não tem um aparelho de mapas decente, fica já inviável. O GPS está lá, mas não tem como ser usado. Mais uma vez, o poder das apps. Eles têm que convencer alguém a criar mapas dentro do Windows Phone 7 para o Brasil. Usabilidade. Vamos lá. Então vamos mostrar ele funcionando aqui. Bom, esse daqui já é o Metro, né? Que seria o ambiente novo da Microsoft, que é o mesmo que vai ser usado depois, o look and feel do Windows 8. O Metro eu adorei. Eu acho excelente a ideia de você ter os tiles. Basicamente o que acontece? Cada um desses quadradinhos aqui é uma aplicação diferente. Então, e você consegue ter esses live tiles, né, que eles chamam, que é justamente o fato, bom, se eu tenho aqui uma aplicação de tempo, eu não vou mostrar simplesmente um ícone da minha aplicação de tempo. Ele já tem como acessar os dados de tempo em tempo e já me traz, por exemplo, na aplicação aqui dizendo que em Caraguatatuba hoje está em 25 graus. Então basta eu olhar para a minha primeira tela e eu já tenho a informação que eu quero. Então isso daí é tudo eleito pela aplicação e as próprias aplicações podem usar esses recursos. Vocês podem ver aqui que tem as ferramentas aqui de agenda, então ele já me mostra os meus compromissos. Vocês podem ver que a resposta dele é muito boa, ou seja, não sei se o vídeo está conseguindo capturar direitinho, mas ele responde muito bem ao movimento de toque. Então, digamos assim, aqui é onde eu digo, não me importa se ele é quad-core ou se ele é single-core ou o que quer que seja, desde que ele consiga responder ao meu dedo à medida que eu estou usando, para mim eu estou contente. O que mais? Outros itens de usabilidade que a Microsoft pensou. Os botões. Então eu tenho o botão de acesso rápido à câmera. Então tá bem aqui, eu clico, ele já traz para mim a interface de câmera já funcionando. A tela, vocês podem ver que é uma tela excelente. Sim, é uma tela de AMOLED, Super AMOLED, então, poxa, qualidade de brilho excelente. Contraste e tudo mais, funciona muito bem. A aplicação de câmera em si não é lá essas coisas, é bem simplesinha, então não vou nem perder muito tempo com ela. Fica para o próximo review. O que mais? Basicamente, então, você tem essa questão dos Live Tiles, que seria a sua tela principal, e você tem uma outra tela, se você faz o swipe. Então, essa daqui é uma lista com todas as suas aplicações, que é na realidade diferente do que a gente está acostumado a ver com o iOS e com o Android. Qual é a grande sacada aqui? Ela tem todos os ícones e ela está organizada em ordem alfabética. Pode ser uma coisa extremamente simples, mas é extremamente útil. Porque eu, por exemplo, que tenho lá 200, 300 aplicações de iOS instalado no meu iPhone, fica quase impossível de eu encontrar alguma coisa ali dentro. E aqui, organizado em ordem alfabética, funciona direitinho. Uma coisa que eu achei ruim do sistema é a necessidade de confirmação. Isso daqui eu acho que a Microsoft
pisou na bola. Eu não acho que a Microsoft como um todo pisou na bola, porque não aparece em todos os lugares, mas eu acho que o pessoal acabou dormindo um pouco no ponto. Quando eles entraram, por exemplo, aqui na parte de configurações, eles têm lá uma lista gigante de configurações que você tem para fazer. E aqui vocês podem ver o seguinte, qualquer coisa que eu mudar aqui, eu não preciso confirmar nada. Eu aplico a mudança, está aplicada. Mas se eu venho, por exemplo, em aplicações do tipo da câmera novamente, que é onde é a minha maior birra com isso. Se eu venho aqui na câmera e resolvo entrar na parte de configurações, olha lá, eu tenho um monte de coisa que eu posso fazer aqui dentro. Agora, eu aposto que assim como eu, vocês não perceberam que lá em cima tem uma salvar configurações. E aí o que acontece? Depois da terceira vez que você tenta modificar, por exemplo, resolução e tudo mais, e tenta descobrir o porquê que não está funcionando, aí que você vai ver que ele está pedindo para você salvar configurações. Isso é uma coisa ridícula. Isso é uma coisa que vem da cultura do desktop, onde você perguntava toda hora, você tem certeza que você quer fazer isso? Tem certeza que você quer fazer aquilo? Mas que não existe no ambiente móvel. Não faz sentido nenhum. Então, qual a recomendação aqui? Simplesmente clicou, quer aplicar um efeito, aperta o tons de cinza, acabou, está feito. Volta para a câmera e um abraço. Isso é o que deveria estar acontecendo. Eu não teria que ir até lá e dar salvar configurações e nada do gênero. Então, essa é uma coisinha que eu não gostei da parte de câmera. Bom, essa câmera aqui tem 8 megapixels, então ela está compatível aí com o do iPhone 4S. Então é uma boa câmera, uma câmera muito boa. As fotos, eu não acho que elas ficam tão boas quanto a do iPhone 4, para falar a verdade, uma vez que eu acho que a Apple fez um trabalho muito melhor no quesito de balanceamento de cores e tudo mais. Por algum motivo, mesmo 8 megapixels, eu acho que a foto do iPhone 4 ainda é melhor do que a do HTC Ultimate. Outras coisinhas que eu achei que também falha de usabilidade tremenda. Se eu entrar para fazer uma ligação telefônica, certo? Atividade básica de um aparelho telefônico. Eu entro no telefone e ele me dá lista de histórico. Isso daqui não está legal. Por quê? Porque pelo menos 90% das vezes você vai entrar na aplicação de telefone para fazer uma ligação. E aí você sempre vai precisar vir aqui e apertar no tecladinho. Na primeira vez não tem problema, na segunda vez não tem problema, mas depois da 10ª vez tendo que apertar esse tecladinho aqui, você já está xingando até a última geração do Bill Gates. Bom, o Marketplace, que é a loja dos aplicativos, ela é muito bem feita também, ou seja, ele já tem aqui um setor de destaque. Você vai fazendo o swipe, né, para continuar andando nesse panorama aqui, né, que é como é chamada as aplicações aqui nesse formato. Ele te dá todas as categorias, tudo mais que você tem aqui, inclusive jogos, né, disponíveis aqui no mercado brasileiro. E o que eu acho muito legal aqui é justamente o fato de você poder experimentar antes de comprar. Então, se você quiser pegar, por exemplo, alguma aplicação aqui, acabei de escolher meio sem querer esse iBlast Mock, eu tenho a opção de comprar, mas eu também tenho a opção de experimentar. Então eu posso experimentar, e aí ele vai fazer o download aqui e vai funcionar aqui para mim, se não me engano, por um dia, alguma coisa assim, ou alguns dias. Baseado nisso, eu vou poder brincar e tudo mais, e se eu quiser, eu compro, se eu não quiser, ele vai sumir daqui a um tempinho. Então esse é um conceito bem legal. Isso é uma coisa que eu não vi nas outras App Store. Tanto na iOS com certeza não existe, aí é onde a Apple acaba sugerindo que a gente crie aqueles com in-app purchases, mas no Android não sei se tem ou não, mas aqui no Windows Phone 7 foi um recurso que eu achei bem interessante do marketing. Bom, outra coisa interessante também aqui, que vocês já estão vendo que eu já estou usando, justamente esses botões de acesso rápido que você tem. Ou seja, você, para quem está acostumado com o iOS, você teria um único botão, né, que seria só o botão de Home. O equivalente ao Home aqui seria esse botãozinho de Windows, né, que seria justamente para você voltar na tela principal. Mas você tem também os backs, né, que é justamente você voltar para a sua tela anterior, digamos assim. Um conceito legal que eu vi quando estavam explicando isso aqui pra gente lá no Game Developers Day foi justamente o conceito de porta, né? Mais ou menos como se à medida que você fosse andando através das aplicações, você está abrindo uma porta diferente. E quando você está apertando o back, você está na realidade voltando para a porta e fechando aquela porta. Você fecha aquela porta e volta para a anterior. Então esse é mais ou menos o conceito. Os aplicativos multitarefa, né? Ou seja, a versão Mango, né? Que é essa versão 7.5 que está rodando aqui, ela já roda multitarefa. Então, como é que eu acesso vários aplicativos aqui, os últimos aplicativos que eu tenho rodando? Basta eu apertar o back e manter pressionado. Então, isso daqui me mostra daí a lista dos aplicativos que eu já rodei.
E aí eu posso fazer o swap, né? Eu posso mudar aqui, por exemplo, para configurações, que foi o primeiro que está ali disponível, e ele já me traz aquele aplicativo para a tela. Então essa é a forma de eu trabalhar com multitarefa. Então isso daqui é muito legal. E tem os detalhezinhos bobinhos, mas que fazem toda a diferença, que é justamente o caso de como esses botões aqui, não sei se vocês conseguem perceber na gravação, mas eles são botõezinhos de touch, né? Eles não são botõezinhos físicos. E aí o que acontece? A hora que eu clico, uma forma de ele me dar o feedback é justamente fazendo o telefone dar uma vibradinha. Então sempre que eu aperto aqui algum desses botões, ele vibra um pouquinho, indicando que eu estou interagindo com o aparelho. Isso é um detalhezinho interessante também. O outro botãozinho aqui que sobrou foi o botãozinho da lupa, né, que seria o de busca, que automaticamente me leva para a aplicação do Bing. Então eu posso fazer uma busca ali, faço a busca na internet. Então, esses daqui são os botõezinhos todos. Posso voltar no Home. Eu já tinha mostrado para vocês o da câmera, então já tem ali, vocês também já conheceram. Então, esse daqui é mais ou menos a interface do Windows Phone 7. Outros recursos interessantes que ele tem. Quando você cadastra aqui, você tem a opção, né, de você ter as aplicações separadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma aplicação do Foursquare, que ele me leva para o Foursquare, e eu tenho experiência que o Foursquare quer dar para mim. Eu posso também ter aplicação, por exemplo, do Facebook, Twitter, tudo isso daqui, as coisas que eu sigo, são as aplicações separadas. Mas uma coisa que já está muito bem integrada dentro do aparelho eu posso vir daí nas configurações e cadastrar todas essas minhas contas dentro do próprio aparelho. Ou seja, eu não preciso de aplicação separada para usar o Facebook. O próprio Windows Phone 7 já tem essa integração. E como é que ele usa essa integração? Ele usa justamente aqui na parte de contatos. Quando eu criei as minhas contas ali para ele automaticamente traz para mim, ele puxa todos os contatos do LinkedIn, do Facebook, dos Exchange corporativo, tudo que eu criei de conta dentro do Windows Phone 7. Ele traz aquilo para mim e já popula ele já carrega todos esses dados e mantém para mim a minha agenda de contatos. Só que não é só isso, ele também traz todo o feedback das redes sociais. Então a ideia é extremamente interessante. Tudo que está acontecendo aqui, eu posso ver, por exemplo, de todas as novidades, de todas as contas, tudo que aconteceu no LinkedIn, todo mundo que tweetou, tudo aparece aqui para mim. E eu posso ver aqui os recentes, ou seja, todo mundo que eu interagi recentemente, se eu quiser também ver updates, eu posso ver. E aqui estão os contatos propriamente ditos. Então eu posso procurar aqui as pessoas com quem eu já interagi e ver as informações. A ideia é extremamente interessante, mas quem é que lembra isso? Lembra, para quem está acostumado no iOS, até já deve estar aqui pronto para vocês verem. Por quê? Porque quem que lida com esse mesmo tipo de informação dentro do iOS? Flipboard. Tudo bem, ele não está gerenciando minha agenda nem nada, mas ele que traz para mim as informações de Facebook, as informações de Twitter e tudo mais. Agora, aonde que você prefere ler os seus status? Numa informação tudo bonitinho aqui, com todas as fotos, com tudo que eu quero ver, todas as informações bonitinho, ou numa lista feinha de texto que eu tenho que clicar e tentar descobrir o que está acontecendo. Então, aqui, na minha opinião, é o tipo da ideia, é onde a gente vê uma empresa de engenheiros, né? A ideia é excelente, é extremamente complexo de desenvolver, mas a implementação foi muito pobre. Então, para que a Microsoft possa ter uma boa implementação, uma boa experiência de usuário nessa lista de contatos, na minha opinião, eles tinham que fazer alguma coisa parecida com o Flipboard. Se eles fizessem um mini Flipboard funcionando aqui, que baixasse as imagens, desse um layout bonitinho, poxa, seria uma aplicação excelente. O Flipboard não ia fazer falta nenhuma, uma vez que ele não existe no Windows Phone 7. As mensagens. A aplicação de mensagens, que está integrada também já nativa no sistema, que é o que a gente normalmente usaria para fazer mensagens de SMS, esse tipo de coisa, ela também traz todas as suas mensagens de redes sociais. Então toda a integração que você tem com o Facebook, a gente já tem rumores dizendo que o Skype também vai entrar aí. Então a ideia deles é muito boa, ou seja, eles querem centralizar tudo que é conversa, ele vai estar dentro dessa aplicação então de mensagens. Então você vai poder começar uma conversa, por exemplo, no Facebook e continuar depois via SMS. Ou, sei lá, Yahoo mais para frente. Todas as contas que você tiver vão poder estar centralizadas numa única aplicação.
Como eu disse, você vai ter sempre a escolha de ter a aplicação do próprio serviço, que seria um Facebook ou o que quer que seja, ou você pode usar o que já está dentro do próprio Windows Phone 7, que também é extremamente interessante. A aplicação de fotos, muito boa também. Se eu entrar aqui na parte de fotos, você pode ver que ele já usa um Live Tile, e ele já fica, na realidade, exibindo todas as minhas fotos já como se fosse um slideshow. Então eu posso entrar aqui, e aqui ele vai ter todos os meus álbuns. Então essa também é uma implementação extremamente legal, que se eles conseguissem colocar um toquezinho de Flipboard ali, ia melhorar ainda mais. Porque qual é a ideia? Eu tenho os álbuns aqui da própria câmera, então tudo que eu tirei de foto aqui na minha câmera, e ele já trouxe para mim todos os meus álbuns de todas as minhas mídias sociais. Então tudo que eu já tinha postado lá no Facebook, magicamente acaba vindo e aparecendo aqui no meu telefone. Então eu tenho aqui as novidades, tenho aqui os aplicativos. O aplicativo de aprimoramento de foto, ele é bonzinho. Na realidade eu posso dizer aqui, selecionar uma imagem. Todos os meus álbuns estão aqui disponíveis. Tudo que eu não precisei importar nada, ou seja, foi só criar a conta de Facebook, automaticamente ele já puxou para mim todas as fotos que eu tinha já colocado em algum momento no Facebook. Uma foto, por exemplo, dos meus aplicativos. Carregou. Então, o que acontece? Todas as minhas fotos, independente de eu ter ou não tirado com esse aparelho, aparecem então disponíveis para poder usar. Então você tem lá um conjunto de aplicações que você pode fazer de filtros, você pode escolher filtros diferentes, tudo isso daqui, salvar, e aí você tem uma cópia aqui local. Se eu quiser dar uma olhada aqui nos meus álbuns, eu posso entrar aqui no álbum da câmera. Uma coisa que é interessante para vocês saberem também, é que da mesma forma que a Apple tem o serviço de iCloud, que grava uma cópia da sua foto no iCloud, aqui o Windows Phone 7 tem o SkyDrive. Então, uma vez configurado o SkyDrive, automaticamente também suas fotos ficam sendo gravadas no SkyDrive. E como a Microsoft também tem o SkyDrive disponível no iOS, então fica relativamente fácil para você fazer esse loop e compartilhar fotos que você tirou no Windows Phone 7 com os ambientes do iOS. Bom, na parte de jogos, não dá para dizer que eu tenha gostado, tá? Na realidade, o que acontece? Está faltando muito jogo ainda. A notícia boa é que existe a parte de jogos. Então, digamos assim, já é um passo adiante, uma vez que no iOS você não tem jogos. Mas aqui é meio complicado, porque o que acontece? A Microsoft está tentando fazer então os developers se cadastrarem no Ministério lá da Cultura para conseguir lá a classificação etária, para com isso conseguir colocar jogos. É uma iniciativa boa? Mas a verdade é que os grandes estúdios, que são da onde a gente consegue pegar os melhores jogos, não estão muito interessados nisso. Então, eu diria que eles estão apostando demais na boa vontade do desenvolvedor brasileiro. É bom para o desenvolvedor brasileiro? Eles vão poder desenvolver jogos com competição relativamente baixa. Mas para o usuário, continua não sendo. Na minha opinião, eles deveriam estar tentando fazer, sei lá, algum tipo de acordo entre Microsoft, Apple, Google, para tentar flexibilizar de uma vez a lei propriamente dita, e isso é o que resolveria de verdade o problema de jogos aqui no Brasil. Se você olhar aqui, você vai ter várias opções, mas se você olhar, por exemplo, os grandes jogos aqui, você tem alguns fabricantes já aparecendo, que você tem Gameloft aparecendo aqui no Brasil e tudo mais, mas você ainda está faltando, por exemplo, produtoras do tipo Angry Birds. Você tem Angry Birds? Tem. Mas se você for olhar lá o fabricantezinho, né, que é o desenvolvedor do jogo, você vai notar que quem foi que desenvolveu? Microsoft. Não que eles tenham desenvolvido o jogo, mas eles é que pegaram, já fizeram algum tipo de acordo com os desenvolvedores do Angry Birds, e eles ganharam a classificação etária aqui no Brasil e eles colocaram na App Store. Então, esse tipo de movimento é o tipo da coisa assim, a Microsoft pode fazer porque ela tem dinheiro para isso. Então ela consegue fazer esses acordos e trazer e fazer, digamos assim, ela é quem está distribuindo o jogo aqui no Brasil. É uma boa iniciativa? Mas não resolve o problema. Eles trouxeram os mais populares, tudo mais, mas não resolve o problema. Então, eu diria o seguinte, tem jogos, mas ainda está faltando coisa ali. E isso leva ao comentário do Zune, que é na realidade o software de sincronização, versus o iTunes. E aqui é uma coisa interessante. Eu não sei nem como é que eu vou dizer isso para vocês, mas a verdade é a seguinte, o software Zune, ele me parece melhor do que o iTunes, do ponto de vista de engenharia. Por quê? Justamente porque
as questões de segurança que você tem ali do iTunes estão melhor implementadas dentro do Zune. Significa o quê? Que se você é um usuário do Brasil, você consegue usar o Marketplace do Brasil. Tudo que está ali no Brasil você consegue comprar, consegue sincronizar e tudo mais. Agora, do ponto de vista do usuário, a Microsoft deveria ter deixado ele um pouquinho pior. Por quê? Porque o que acontece? Se você olhar para o iTunes aqui no Brasil, ele não é tão bom do ponto de vista de segurança. Por quê? Porque, tudo bem, eu tenho que ir lá, criar minha conta aqui brasileira, e com minha conta brasileira eu consigo comprar software aqui do Brasil. Óbvio. Mas eu consigo dar um jeitinho brasileiro e entrar, por exemplo, na conta lá dos Estados Unidos, criar uma conta lá, dá mais trabalho, mas eu crio uma conta lá e com a minha conta de lá eu consigo comprar jogos, consigo pegar podcast, consigo pegar livros didáticos, consigo comprar tudo que está disponível na melhor loja do mundo, que é a loja americana. Provavelmente, se existisse alguma coisa assim no Windows Phone 7, eu conseguiria, por exemplo, entrar lá na loja americana, comprar o Kindle, comprar jogos que eu quisesse, e eu nem estaria reclamando de que está faltando coisa básica. Mas a verdade é, dentro do iTunes, como a implementação dele é um pouco mais fraca, ele dá brecha para a gente fazer dar esse jeitinho brasileiro, que acaba permitindo que a gente tenha uma experiência melhor com o produto. Já o Zune, o que acontece? Não tem como eu fazer isso. Por quê? Aí vai ter um monte de gente brigando. Ah, não dá, não sei o que, você consegue abrir uma conta nos Estados Unidos e tudo mais. Realmente, você consegue. Mas a implementação dele é tão melhor ou tão pouco flexível que ele não me permite, por exemplo, sincronizar o aparelho com duas contas. Porque o que acontece? Se eu me logo no iTunes com a minha conta brasileira e compro alguma coisa, ele traz para o meu computador. Se eu me logo com a conta americana, eu compro alguma coisa e ele traz no meu computador. A hora que eu plugo o meu iPhone ali, ele sincroniza com tudo que está no computador, independente de qual foi a conta que comprou. Então eu consigo usar. No caso do Zune, não. Eu cheguei a criar para mim uma conta nos Estados Unidos, cheguei a baixar alguns aplicativos lá para testar, inclusive o Kindle, mas aí o que acontece? Uma que é extremamente complicado, tem que mudar, tem que ter um Windows, tenho que mudar o meu local do Windows, mudar a linguagem do Windows, tem que mudar 30 milhões de parâmetros para eu poder criar uma conta nos Estados Unidos. Mas aí tudo bem, eu crio e compro. Só que daí o que acontece? Tudo que eu comprei lá, e o Zune propriamente dito, a única coisa que ele vai ver vai ser as aplicações que eu tenho nos Estados Unidos. Ele não vê nada que eu tenho aqui no Brasil. Se eu pegar e mudar e deslogar da conta americana e logar novamente na conta brasileira, tudo que eu tinha na americana foi para o espaço. Perdi tudo. Então ele vai sobrescrever tudo ali com a brasileira. Quando eu sincronizo com o aparelho, ele só vai pegar a conta atual. Ou seja, não tem como usar. Ou seja, é tão bem implementada a segurança que não tem como você manter as duas contas separadas no mesmo aparelho para você poder ter a experiência completa. Então, Microsoft, às vezes, nem sempre é bom ter o melhor produto. Esse é o recado que eu tenho para passar ali. Então, o que acontece? O Zune é melhor, mas ele é melhor de uma forma ruim. Ou seja, ele atrapalha a experiência do usuário. Isso seria uma forma de resolver o problema? Não, não é. O ideal seria que todas as lojas fossem iguais. Então eu poderia comprar a mesma coisa que o americano consegue comprar lá, eu deveria conseguir comprar aqui. Mas não é essa a verdade. Então isso, mais uma vez, atrapalha a experiência do Windows Phone 7 aqui no Brasil. Um easter egg que eu acabei achando no Windows Phone 7 meio sem querer, que é o fato de que a Microsoft obriga todos os fabricantes a incluírem rádio FM nos aparelhos. Então, essa é uma coisinha legal. Ou seja, é uma coisa que eu sentia falta nos aparelhos com iOS. Eu sei que alguns de Android já tem. No iOS você não tem rádio FM, mas é aquela história. Se em algum momento você quiser escutar um rádio, todos os aparelhos do Windows Phone 7 têm o rádio FM lá para você usar. Uma coisinha legal também. E a última coisa que eu quero falar para vocês, para poder encerrar essa revisão, é a questão dos desenvolvedores e por que eu acho que as aplicações ainda estão muito ruins. Aqui no meu review escrito eu deixei esse item como sendo que os devs precisam dar um passo a mais. O que significa isso? Significa o seguinte, para quem é desenvolvedor de iOS, já é meio que um requisito básico que a sua aplicação seja meio mágica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ela tem que ligar e funcionar. Não importa quão complexa a sua aplicação seja, você tem que ligar e funcionar no menor número de passos possíveis. Configuração é uma coisa que não deveria nem existir.
Ferramenta para isso já existe, tanto no Mac quanto no Windows. No Linux também existe ferramenta para isso. Só que o grande problema é o seguinte, no Mac o pessoal está acostumado a fazer isso. Eles estão acostumados a usar Bonjour para fazer configuração de rede, está todo mundo acostumado a fazer esse tipo de coisa. O exemplo que eu uso aqui é o da aplicação que eu até já mostrei para vocês em podcasts anteriores, é o do AirVideo. No AirVideo você instala o seu servidor de vídeo, seja no Mac, seja no Windows, você liga o seu aparelho do iPhone, ele já encontra o servidor, já funciona, em 2 minutos você já está assistindo o vídeo. Eu fui tentar fazer essa mesma coisa no Windows Phone 7, eu quase morri. Tudo bem, eu sou um cara relativamente tranquilo para mexer com a parte técnica, mas o que acontece? O pessoal do Windows Phone 7, eles ainda estão focados em features, ou seja, funcionalidade. Eles não estão focados na facilidade. E o que acontece? Eles usam DLNA. Esse é o padrão de mídia do Windows Phone 7, né? O padrão que ele escolheu implementar. É um problema? Não, não é um problema. Funciona bem pra caramba, eu consegui fazer funcionar e tudo mais. Mas o problema qual é? Enquanto em 2 passos eu consigo assistir vídeo no meu aparelho usando o AirVideo, eu tive que primeiro descobrir o que era DLNA. Aí eu tive que descobrir um servidor de DLNA que funcionasse no Mac, que eu praticamente nenhum valia a pena nem mencionar. Aí, beleza, abri mão disso, resolvi fazer, não, então vou botar um servidor DLNA no PC. Né? Abri uma máquina virtual aqui, criei uma máquina virtual, coloquei lá no PC para funcionar. O melhor que eu encontrei foi o Tversity, né? O pessoal do Windows já deve conhecer esse daí. Aí funcionou bem, aí eu consegui fazer o quê? Botei lá, compartilhei minha biblioteca, na minha rede local funcionou direitinho. Aí eu queria saber, bom, beleza, mas e se eu quiser assistir na internet, quando eu estiver num hotel, alguma coisa assim? O AirVideo faz isso. A única coisa que eu preciso fazer é colocar um PIN number lá que ele me dá. Eu cadastro aquele PIN number no meu iPhone, funciona da internet numa boa, não preciso fazer mais nada. Aqui não. Aqui o DLNA, o servidor, o Tversity lá, não tem absolutamente nenhum tipo de integração nativa com o Windows Phone 7. Ele é simplesmente um servidor de DLNA, ele nem sabe que é o Windows Phone 7 que está usando para assistir. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir como é que eu configuro o meu router para fazer o port forward do meu servidor, do meu IP público para vir para minha máquina virtual para conectar no Tversity, para daí ele conseguir disponibilizar os vídeos. Então, tudo isso é coisa que, digamos assim, se eu tivesse um departamento de IT aqui em casa, sem problemas, mando o departamento de IT fazer e tudo mais. Mas, gente, a gente está trabalhando com o usuário final. Esse pessoal não quer saber de mexer no roteador, não quer saber de descobrir o que é DLNA. Sinceramente, precisa de aplicações. Microsoft, contrata o pessoal do AirVideo e manda eles fazerem um player para o Windows Phone 7. Eles já têm o servidor deles rodando em Windows. Não tem que mexer em servidor nada. Eles só precisam pegar e fazer alguma coisinha que rode, um client que funcione no Windows Phone 7. Resolve metade dos problemas. Então digamos assim, o que está faltando para mim, o que eu vejo que está faltando no Windows Phone 7 ainda, é justamente o fato de que eles precisam deixar as aplicações mágicas, eles precisam deixar as aplicações fáceis de serem usadas. Enquanto eles não fizerem isso, eles não conseguem competir com o iOS. Eles até podem conseguir competir com o pessoal do Android, mas com o iOS eles não competem. Então, resumo então de tudo que eu falei. Se você é um usuário Android ou iOS, fuja do Windows Phone 7 pelos próximos 6 meses a 1 ano, até que eles consigam resolver todos esses problemas. Se você é um usuário novo, que está querendo começar a trocar seu aparelho aí, quer arrumar um aparelho baratinho, smartphone, compre um Windows Phone 7 que eu acho que vale a pena porque vai melhorar bastante. O meu ponto de vista, eu gosto do Windows Phone 7. Apesar de todos esses problemas que eu levantei para vocês, eu gosto. Eu estou usando ele e estou achando muito bom. Mas eu estou com paciência, digamos assim, eu estou usando sabendo das limitações e eu estou usando na expectativa de que a Microsoft vai conseguir resolver esses problemas. Do ponto de vista de desenvolvimento, gente, os maiores problemas que eu disse aqui são justamente as melhores oportunidades que vocês têm. Se você começar agora, você vai estar começando numa plataforma que está crua. Muita aplicação ruim. Ótimo. Está na hora de você entrar nesse mercado e começar a fazer aplicação boa. Você vai vender pra caramba. Se você tentar entrar, começando agora,
quer fazer aplicaçõezinhas meio bobinhas ainda, não está muito bem familiarizado com os smartphones. Se você entra no iOS, você está perdido. Tá? Ou seja, se você não conseguir fazer uma aplicação avançada de iOS, nem adianta mandar para o marketing, que você vai sumir ali e não vai conseguir vender nada. Se você está conseguindo fazer aplicaçõezinhas médias, está querendo começar a aprender, seu lugar agora é o Windows Marketplace. Justamente porque as aplicações lá, o pessoal não está esperando grande coisa. Se você fizer qualquer coisa melhor, você já vai se dar bem. Então, na realidade, essa é a minha visão. Por que eu comprei esse Windows Phone 7? Por que eu estou olhando nisso agora? Porque o Windows Phone 7 está crescendo e o ideal vamos crescer junto com ele. Então, do ponto de vista de desenvolvimento, vale a pena. Eu recomendo que vocês comecem a prestar atenção nesse mercado. Ok? Bom, então isso encerra nossa revisão do Windows Phone 7. E eu vou trazer para vocês então um vídeo para a gente poder encerrar o podcast dessa semana. Provavelmente vai ficar um podcast extremamente longo, porque a gente falou bastante coisa hoje, mas a partir da semana que vem a gente já começa a melhorar de novo e tentar manter o 1 hora de podcast. Então, o vídeo que eu trouxe para vocês essa semana é um vídeo que vem lá do YouTube, que é o Java Lady. Bom, então, meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o podcast Tecnoaula de número 14. Eu espero que tenham gostado e falamos novamente na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau. Java, Java, ooh la la, Java, Java, so la la, Java, Java, Gaga, ooh la la, Java, Java, so I wanna program like they do at Oracle. Let you feel my hotspot, let you through my firewalls. I'm object oriented and I'm ready to browse. So come into my house and I will let you click my mouse. You can download me anywhere. You can get me for free. Java Zone, Java Zone, Java Zone, Java Zone, Java Zone, Java Zone, your PC 100 million times. Java Zone, all night. Java Zone. If you say voulez-vous coucher avec moi, I'm up for it if you can write it in Java. From software application to web application, my booty shakes as if in just-in-time compilation. Some people prefer other languages, and that's okay if you're retarded, I guess. They can go home with all their .NET mates and jerk off to a picture of William Henry Gates. Java Zone, Java Zone, Java Zone, Java Zone, Java Zone, Java Zone, your PC 100 million times. Java Zone, all night. Java Zone. Java Zone.